A oração é o palco das minhas impotências. Muito honestamente, eu acredito em Deus, mas há muitas coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu rezo muito mais a vida dos outros do que a minha. Desde que fui mãe, eu dou muito mais valor a pedir e pedir pelos outros. Para mim é um pecado pedir a Deus para resolver coisas minhas quando há pessoas realmente que têm vidas com níveis de sofrimento muito, muito grandes, não é? E são estas frustrações, e são estas impotências, e são estas contradições que eu rezo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora H, onde nos propomos a falar da oração como lugar de encontro com Deus. Hoje tenho como convidada Kátia Tuna. Olá, Kátia. Olá, bom dia. A Kátia é professora na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, na área da História do Cristianismo. Faz parte do grupo Mambré. Exatamente. Que é um movimento eclesial que tem espiritualidade trinitária, conjugada com psicologia humanista. Já fez parte também do MAC, Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças. É casada e é mãe do José, que tem 6 meses. Exatamente. Foi Sim. assim que me pediu que a apresentasse. Uhum. São estes os elementos, eventualmente, mais pertinentes da sua vida. Uhum. Kátia, a primeira pergunta que lhe colocava tem que ver com a sua perspectiva como teóloga da oração. Consegue sintetizar de alguma forma o que é a oração nessa perspectiva de teóloga? Então, eu estudei Teologia, fiz o mestrado integrado na altura, acho que agora já não existe essa modalidade, ou está em vias de deixar de existir. No entanto, depois eu enverdei mais pela área da história. Por isso, quando me dizem teóloga e tal, isso é um pouco injusto para aqueles que são verdadeiramente teólogos. Eu sou uma... Sente-se mais historiadora de teóloga? Também não me sinto assim muito historiadora, mas olha, isto é uma crise de identidade que não vou resolver aqui, portanto, sou uma pessoa que gosta de pensar, apesar disso também, eu sofro ao pensar. Pensar para mim é uma atividade que também implica alguma dor, e é neste sentido que vou ao encontro da sua questão, porque quem estuda a história, enfim, a história, como o meu orientador, professor António Matos Ferreira, uma vez referia, a história é no fundo, ele não dizia assim, mas é um exercício de reflexão sobre o sofrimento. Porque a história é uma compilação, um armazém de sofrimentos de todas as espécies e de todos os géneros que foram vividos por tantas pessoas ao longo da história e que continuam a ser no presente, basta nós ligarmos a televisão. Portanto, eu como historiadora acho que tenho esta carga do sofrimento dos outros, que são meus irmãos do presente e que são meus irmãos do passado, e tenho sempre isso muito presente para oferecer como oferta sagrada a entregar ao Pai Deus essas dores, essas lágrimas que foram choradas por todos estes séculos. E por outro lado também a oração, como dizia Santa Teresa, a alma que se eleva e leva o mundo. E por outro lado também citar um autor que é dessa... Eu não gostava muito de citar pessoas, mas não estou a fazer outra coisa até agora. Esta frase eu vi uma vez atribuída a Santo Inácio de Loyola, mas eu não tenho a certeza se é dele. Mas sei que me marcou na altura em que a ouvi, e era muito nova quando a ouvi, que é: tudo o que se dirige a Deus é oração. E, portanto, desse ponto de vista, quase uma perspectiva quase universalista e extremamente abrangente de oração, eu sinto muitas vezes mais testemunha e mais, se quisermos, altar, na medida em que sou uma plataforma onde são depositadas realidades, experiências, vidas que eu presencio, que eu assisto, histórias, biografias. Eu, no fundo, como pessoa que ora, eu vivo muito de biografias emprestadas, que não são minhas. Eu rezo muito mais a vida dos outros do que a minha, honestamente. Em que medida? Curioso. É uma perspectiva curiosa. Sim. Reza as biografias dos outros, é isso? Sim.
Queres explicar? Olha, isto tem a ver também com o valor da intercessão, com o valor do pedir por, que eu só valorizei talvez mais recentemente, desde a minha gravidez e desde que fui mãe. É que eu dou muito mais valor a pedir, a oração como pedidos, e pedir pelos outros, porque eu posso ter alguns problemas na vida, mas quer dizer, para mim é um pecado pedir a Deus coisas para resolver coisas minhas, quando há pessoas realmente que têm vidas com níveis de sofrimento muito, muito grandes, não é? Então, sendo que a sua oração é mais intercessão? Sim, muito. Porque por vários motivos, até por motivos práticos, é uma oração muito fácil de fazer. Eu posso estar aqui e posso estar a pedir por uma pessoa que no fundo apresentar a Deus o meu desejo muito grande que aquela pessoa seja feliz, que aquela pessoa exista, que aquela pessoa viva. E há tanta gente, desde as pessoas que nós encontramos na rua até às pessoas que estão em guerra e que estão muito presentes até cotidianamente pelas notícias que nos chegam do mundo e por aquelas que não nos chegam de forma tão estonteante, mas que não saem nas notícias, mas que são realidades que existem também dramáticas. E então é isto. Para mim, no fundo, é contemplar Jesus na cruz, porque às vezes eu até digo aos meus alunos uma metáfora que não é muito bem conseguida, mas é daqueles painéis que às vezes existem assim nos parques de diversões, em que há caras que estão assim em buracos, não é? Sim. E Sim, então a pessoa vai lá e depois fotografa, coloca não é? a cara, exatamente, fotografa e depois aquilo. E eu acho que a palavra de Deus, a Bíblia, é muito assim. Há os rostos, até as personagens do Evangelho, não se diz muito sobre elas. E acho que é de propósito para nós podermos pôr a nossa cara lá, ou a cara das outras pessoas, não é? E neste caso, quer dizer, já houve muitas pinturas sobre que pretenderam retratar Jesus na cruz, mas ninguém fotografou, e os próprios evangelistas não se deram ao trabalho de colocar todos os pormenores, para que essa seja uma tarefa nossa. Mas a imagem de Jesus na cruz é a imagem de alguém radicalmente aberto. E olhar de uma determinada perspectiva também é a imagem de um abraço interrompido e de um abraço sem suspensão, não é? Permanente. Portanto, é uma imagem que precisa de completude, precisa que nós concluamos aquele abraço que Deus nos quis dar, mas que parece que não está completado, que não está consumado, que não está concluído, apesar do Evangelho dizer que tudo está consumado. Mas de alguma forma, em jeito de conclusão desse abraço, a Kátia pergunta se a Kátia se sente de alguma forma uma extensão desse abraço por dar na oração que cumpre, na intercessão que faz na sua oração. Sim, por dar aos outros. Percebo que perspectiva muito a oração de uma forma, projeta muito a oração nos outros. Sim, sua oração pessoal ultimamente tem sido assim, mas eu, na verdade, se eu pensar bem, eu converti-me na minha adolescência. Mas desde a minha adolescência que a minha oração é muito marcada por isso. Deixe-me dizer, para falar em relação, por exemplo, à ideia que eu dei há bocado da maternidade. Eu, quando tenho o meu filho ao colo, eu penso muitas vezes nas mulheres que atravessam o Mediterrâneo com os seus bebés e sabe Deus o frio, não é? Tentar imaginar aquele frio. A imaginação também pode ser uma ferramenta muito importante
na oração. Porque aquelas mulheres são um alter ego de Maria, que tem o filho morto nos braços, quer dizer. A pietá está constantemente a acontecer nos telejornais. Basta eu ter os olhos abertos para que tal. O professor João Lourenço, o meu professor de profetas, referia uma vez numa aula: o que é um profeta? O profeta é um místico com uma vertente pública. Ou seja, não é um místico que fica fechado no seu oratório, no seu ermitério, mas é alguém que essa atividade espiritual profunda e intensa é de tal forma assim que é capaz de fazer uma leitura da realidade. E eu sou cristã, eu acredito no Deus encarnado, quer dizer, eu acredito num Deus que abraça, que vai loucamente ao encontro da humanidade. Portanto, como é que eu não vou quando me encontro com Ele? Também nos transformamos em profetas quando rezamos, é isso? Ou aproximamos-nos de... Se quisermos, sim. Se quisermos, sim. Essa leitura daquilo que é a realidade, não é? Essa atenção à realidade. Sim, à realidade que nos aparece de tantas formas. Eu há bocadinho falava desta minha forma de rezar, que também se foi alterando muito ao longo da minha vida, mas houve um texto que marcou muito. Eu tinha pai 17 anos, eu andava no secundário, porque eu, quando li esse livro, estava na piscina com os meus colegas do secundário, que é um livro de um padre operário, o padre Carlos Carreto, que referia que quando ele era noviço, ele era da congregação fundada por Charles de Foucault, o mestre de noviços mandava os noviços fazerem uma atividade aparentemente esquisita, que era, mandava-os trabalhar o dia todo, duríssimo, acho que aquilo ainda por cima era no deserto, e depois, no final do dia, depois de terem trabalhado todo o dia, agora sim podem rezar. E então eles podiam ir para a capela rezar. E esse livro dizia uma coisa tão bonita, dizia que ele estava tão cansado, esse padre Carlos Carreto estava tão cansado, que a única forma que ele conseguia rezar era atirar o seu corpo para o chão, e ele sentia que era o seu próprio corpo, de alguma forma solidário, de alguma forma sintonizado com todos os corpos daqueles que trabalham, daqueles que sofrem. E esses corpos daqueles que trabalham, daqueles que sofrem, incluem o corpo de Jesus, que está ali alguém que sofreu enfim, o pior que havia para sofrer, até à morte, e morte de cruz, não é? Se continuarmos este texto de Paulo. E então é essa oração do corpo, que pode ser o meu corpo, que eu sinto cansado, mas provavelmente há muitos corpos batidos, há muitos corpos violentados que rezam assim de forma genuína, de forma espontânea, ou pelo menos que Deus, como Pai de amor que é, vai interpretar esse sofrimento, o sofrimento do seu filho, como, enfim, como uma prece puríssima, à qual eu, como cristã, quero estar atenta e quero acolher e oferecer. Muito bem. De alguma forma sintetizou aqui aquilo que é uma perspectiva enquanto historiadora, enquanto teóloga, naquilo que foi o conhecimento que foi adquirindo ao longo da vida. Disse que de alguma forma não queria trazer aqui citações de outros autores, mas de alguma forma, quando estamos a falar de história, é inevitável, não é? É um pouco inevitável, e naquilo que é o nosso conhecimento é um pouco inevitável trazer aquilo que é o conhecimento já que nos foi, que nós herdamos. Eu gostava de falar consigo também um pouco acerca daquilo que foi a sua tese de doutoramento. Sei que, já em conversa prévia que tivemos aqui, sei que a Cátia tem uma ligação muito próxima com a música, nomeadamente com o fado, também já falaremos disso, mas a sua tese de doutoramento intitulou-se Não sei se canto, se rezo, ambivalências culturais e religiosas do fado. Quer-nos contar de alguma forma do que é que tratou, o que é que abordou nesta tese de doutoramento, o que é que procurou? Então eu estudei o fado
Um fado que hoje, se o ouvíssemos, acharíamos muito estranho, porque não é nada, em muitos aspectos não é parecido com o fado atual. O fado que se cantava entre 1926 e 1945. Em história nós temos sempre de definir estas balizas cronológicas muito bem. E, portanto, foi o fado do início da ditadura em Portugal e foi o fado que sofreu profundas alterações, passou de ser uma música informal, clandestina, até na sua maioria cantada por homens, até muitos deles eram homens anarquistas, para passar a ser cantado num contexto de espetáculo, a ser gravado em discos, a ser um produto da indústria musical. Portanto, nessa altura começaram a existir as casas de fado, começaram a existir discos de fado, começaram a existir vedetas de fado, muitas delas mulheres, portanto tudo muito profundamente alterado comparativamente àquilo que se tinha passado até então. Ora, nesta mudança eu procurei de facto encontrar os elementos religiosos do fado. Portanto, uma das perguntas que me surgiu e à qual eu procurei, enfim, dar alguma resposta, ou pelo menos perguntá-la melhor, foi: como é que uma sociedade tão catolicizada como era a sociedade portuguesa do século XX, do início do século XX, da primeira metade do século XX, como é que produziu um objeto cultural e musical que aparentemente é tão... tem na sua base, até na sua própria palavra, fado, ou seja, destino, algo que é tão o oposto de algumas ideias antropológicas básicas do catolicismo, porque, enfim, talvez muitas pessoas não tenham consciência disto, mas a teologia católica valoriza sobremaneira a vontade e a liberdade. E a liberdade, sim. E o fado valoriza ao contrário, não é? O destino. Eu não posso fazer aquilo que quero porque estou destinado. Muitas vezes isto é na terceira pessoa, ou seja, aquela pessoa... As fadistas, nesta altura, até se tenta não utilizar o termo fadista, mas sim cantadeiro ou cantador de fado, porque... E isso é até mesmo um debate que se tem nesta altura. Há pessoas que são contra o termo fadista, outras que são a favor. Há até quem queira mudar mesmo o próprio tema, o título fado. Porque, de facto, se nós procurarmos o termo fadista num dicionário do século XIX, de língua portuguesa... o significado imediato que lá está é prostituta, meretriz. Portanto, as fadistas eram as prostitutas. Ora, porquê é que se chamava fadistas às prostitutas? Porque elas eram as mulheres do mau fado, foram aquelas que foram destinadas a ter aquela vida. Foi o fado que quis assim, foi o destino que diz assim. Às vezes, em algumas letras, e é muito curioso isto, diz-se: foi Deus que quis, não é? É Deus que... destina. Portanto, há aqui uma bricolagem de ideias, Deus, fado, enfim, e depois conjuga-se tudo. Deus determina o fado das pessoas, então, então se Deus quer o destino das pessoas, quer que as pessoas tenham uma vida má, é isso que acontece. Noutras letras, o que nós temos é que Deus Deus, é retratado como uma entidade bondosa, mas que é impotente em controlar aquilo que é o destino. Controlar aquilo que é o destino. Ou seja, o destino é mais forte que o próprio Deus. O que já existe, por exemplo, em algumas mitologias da Grécia. Os deuses são todos muito poderosos e todos musculados e conseguem fazer grandes façanhas, mas não podem nada em relação ao destino. Ora, isto levanta aqui a questões muito interessantes, até mesmo do ponto de vista da oração, porque a oração, muitas vezes, para mim, oração é o palco das minhas impotências. O que é que eu tenho para apresentar a Deus? Tudo aquilo que eu não fiz e devia ter feito, tudo aquilo que eu não consigo fazer, tudo aquilo que eu gostava que fosse o mundo, que eu gostava que acontecesse a uma pessoa de bem, mas que não dá, não é? E até apresenta a Deus a falta de sentido. Porque nós muitas vezes tendemos, nós cristãos, a ser muito, muito ingênuos, talvez, e a acharmos que Deus
dá o sentido. Eu, muito honestamente, porque também a oração para mim é este espaço de honestidade, de humildade perante Deus. Muito honestamente, eu acredito em Deus, mas há muitas coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Como eu disse até há bocado. Portanto, eu de Deus não quero nada. Mesmo, eu nem sequer quero sentido para as coisas. Eu quero amá-lo tal como Ele me ama, que é aceitá-lo tal como Ele é. Aceitar que o seu amor é como é. Que eu não percebo, que eu só consigo perceber enfim, uma gota d'água no meio, ou nem isso, no meio do oceano, que é, no fundo, conseguir dançar com este mistério, às vezes lutar com este mistério. E onde é que entra a oração no meio de tudo isto? Dessa tentativa de percepção da inefabilidade de Deus? Repare, um dos salmos diz: por que te esqueceste de mim? Jesus, na cruz, diz: por que me abandonaste? Não é uma relação cor-de-rosa com Deus. A oração é uma experiência terrível. Mais uma vez a questão do sofrimento, não é? A questão do sofrimento. Desculpe estar sempre a falar do sofrimento. Não, é curioso porque sublinha de facto, a sua perspectiva da oração sublinha muito este âmbito do sofrimento, não é? Eu acho que é isto. A oração é algo noturno, é? Por isso é que os místicos também falam muito da noite escura. Mas por outro lado, quer dizer, a oração realmente também é festa, também é a esperança de que isto tudo um dia vai. É mesmo esperança. Teilhard de Chardin tem um texto muito bonito que diz: nós desistimos de esperar por Jesus, não é? Os primeiros cristãos, eu agora estou particularmente dedicada à história do cristianismo antigo, os primeiros cristãos eram estruturalmente escatológicos. Eles só pensavam no fim do mundo, só pensavam na vinda de Jesus, não pensavam noutra coisa. E coitados, depois nunca mais acontecia e estavam sempre a ser obrigados a adiantar esse acontecimento que tanto e tão ansiosamente desejavam. Mas não queria que saísse da parte do sofrimento, sinceramente, não gostava. Vamos manter a conversa nesse âmbito do sofrimento, até na relação daquilo que era o fado, que no âmbito da sua tese de doutoramento, que relação é que encontrou entre a oração e o fado enquanto cantiga, enquanto expressão cultural? Encontrou algumas relações, imagino? Sim, algumas delas são tão insuspeitas como partes quase técnicas, de gestos. Os fadistas, assim, a partir desta altura, exatamente, enfim, alguns deles, não todos, mas tendem a cantar de olhos fechados. A Amália instituiu quase um gesto para além da cabeça levantada, que ela levou quase ao extremo. Portanto, isso faz com que a pessoa para quem eu estou a cantar não está à minha frente, eu estou a cantar para qualquer coisa que me transcende, não é? Mesmo que eu não atribua o nome de Deus a essa transcendência. E depois as mãos abertas com que a Amália, por exemplo, canta. É muito interessante verificar a questão dos gestos. E depois é também aceitar entrar um bocadinho pelos meandros daquilo que é a religiosidade do povo. Porque os fadistas, pelo menos os fadistas desta época, não pertenciam a alguns, mas não eram aqueles que estavam assim mais presentes, até mesmo em termos de produção de letras e das próprias músicas. Era uma canção do povo. Portanto, ali nós temos letras que são em princípio populares. Aliás, eles próprios até com muito orgulho diziam que cantavam poesia popular, e até havia uns poetas populares. Era quase assim uma instituição e um estatuto, poeta popular. Portanto, e em muitas letras nota-se isso. Eu sou do povo, eu sou pecador, mas eu rezo com o fado, porque o fado é oração. Esta frase aparece muito: o fado é oração. Nesta oração, portanto, referindo-se à letra que se está a cantar e ao fado que se está a cantar.
Por isso, há aqui um misto de interdição, ou seja, muitas vezes o eu poético, o sujeito poético das letras, é alguém que se percebe que está a afirmar uma realidade da qual se sente interdito. Ou seja, eu não sou religioso, eu sou do povo, eu sou profano, eu canto uma coisa profana, mas mesmo assim, esta é a minha forma de rezar. Há um fado lindíssimo do Fernando Maurício, que é um fadista extraordinário, se puder escutar um dia. Fernando Maurício, ponha numa plataforma daquelas de música cujo nome não posso dizer por causa da publicidade. Não fui menino de coro, nunca aprendi a rezar, mas aprendi este choro que a vida me soube dar. E então este choro é o fado, não é? Aprendi esta forma de oração, foi aquela que a vida me possibilitou, não me possibilitou outras. E então, estando nós em Fátima, também é muito curioso perceber que era essa a perspectiva de alguma... Não era bem esta, mas é no sentido daquilo que a Irmã Lúcia dizia em relação ao terço. Para a Irmã Lúcia, o terço era a oração do povo. Era a oração que o povo sabia rezar. E isto é muito curioso, porque às vezes a nossa liturgia e até, enfim, a nossa igreja tende a ser tão exigente do ponto de vista até das rúbricas litúrgicas e tudo, mas isso, e também já dizia o professor Luís Manuel, já falecido, o padre Luís Manuel, que foi uma professora de liturgia, quando a liturgia se afasta da vida das pessoas, as pessoas elas próprias vão criar as suas formas, as formas que conseguem. Portanto, a liturgia, se calhar, se tentar aproximar-se mais do povo, o povo não precisa de fugir nem de se sentir excluído do espaço sagrado, não é? Isso também é uma ideia bonita. Estava a concretizar na ideia de que a Irmã Lúcia aqui em Fátima, não é? A oração primordial que foi ensinada ou foi pedida por Nossa Senhora foi o terço, que era a oração efetivamente do povo. Sim, e podia ser rezado por todas as pessoas. Exatamente, e o povo é uma oração medieval. E mesmo a espiritualidade mariana nasce na Idade Média. Os cristãos antigos não tinham assim uma força própria, específica em relação a Maria. Portanto, para mim é muito bonito pensar que esta devoção a Maria é feita das lágrimas de tantos homens e tantas mulheres que nos antecederam, que nós não conhecemos, mas que se foram acumulando e cada vez que nós hoje nos dirigimos à Mãe de Jesus e que rezamos o terço, estamos a contribuir para esse vale de lágrimas, como dizemos na Salve Regina. Muitos dos termos que utilizou aqui relacionam-se com essa questão do sofrimento. Assim, lágrimas, choro, sim. É inevitável. Até porque a Cátia partilhou antecipadamente, aqui numa conversa prévia que tivemos, a Cátia também é compositora. E também sim, é verdade. É um sujeito criativo na área da música e está, inclusive, a gravar. Retomando aquilo que é foi o tema da sua tese de doutoramento, não sei se canto, se rezo. Também rezamos a cantar, também cantamos a rezar? Se quisermos, sim. Aí eu lembro-me sempre de uma música incontornável de Elis Regina, se eu quiser falar com Deus. E essa música é tão bonita, eu não sei de cor, mas se eu quiser falar com Deus, tenho de calar a voz, tenho de apagar a luz e tenho de, como é que ela diz, de desapertar os nós. Tenho de desapertar os nós, a carga poética que isto tem. E depois, mais à frente, ela diz qualquer coisa como: tenho de lamber o chão dos castelos dos meus sonhos. E eu, por exemplo, para mim, o ser compositora e cantora é um daqueles sonhos loucos de adolescência, sabe? Que pronto, sempre... Até tenho um bocado de vergonha por exemplo, quando tinha de fazer a tese, quando tinha de escrever não sei quantas páginas, a minha, como eu queria fazer tudo menos aquilo, começava a imaginar-me a cantar. Também há histórias até de uma, eu não sei o nome dela, mas de uma freira que era carmelita, depois acabou por sair, porque sempre que estavam a rezar, liturgia das horas, não é? Ela imaginava-se ali a ir para o centro da igreja e a começar a dançar. E então depois ela saiu e foi dançarina. E eu sou um bocadinho assim, às vezes estou a rezar, mas
mas nascem-me cânticos, nascem-me músicas novas, cantai a Deus um cântico novo. E para mim é isto, é importante ser um cântico novo, qualquer coisa que nunca ninguém tenha cantado, como é este de Elis Regina, como é aquele que eu há bocadinho referi do Fernando Maurício. Cantai um cântico novo, o que é que eu quero cantar? Agora, curiosamente, lembra-se, recorda-se assim, de alguma música que não seja necessariamente uma música que fale de oração ou que fale ou que reze, mas que acate a perspectiva nessa dimensão da oração? Sim. Por acaso, agora falando nesses sonhos da adolescência completamente inusitados que eu tive e que até, infelizmente ou não, mantenho, eu lembro-me que, como eu disse, eu converti-me na minha adolescência. Isto pode-se parecer, porque na adolescência, quer dizer, ninguém dá valor nenhum aos adolescentes. O Diogo tem filhos, se calhar, a entrar na adolescência. E, quer dizer, os adolescentes são tão caóticos psicologicamente que nunca ninguém lhes dá crédito. E então, dizer que me converti na adolescência tenho, enfim, tudo oferecido para as pessoas não darem valor nenhum à minha conversão. Mas, porque, ok, pronto, eras ainda mais maluca do que és hoje, converteste, pronto. Mas isso... tantos anos, ela tem todo o valor. Pois, exatamente, também, é? porque entretanto também se purificou e se desromantizou muito e mais importante até se calhar do que a primeira conversão é a segunda e a terceira e a 14ª e por aí fora. Mas, e nessa altura, porque quer dizer, uma adolescente convertida com toda aquela efervescência que eu tinha e eu ouvia músicas completa, aquelas tais músicas das minhas cassetes que eu há bocadinho falei, porque eu gravava músicas em cassetes que depois ia ouvindo. E eu lembro-me, por exemplo, uma música dos Quinta do Bill, que são uma banda que eu até gosto particularmente, quanto mais não seja por serem de Tomar, que é a terra dos meus pais, a terra da minha família. E eles têm uma música que diz assim: E tão longe, e tão perto do mundo, tão longe de Deus, eu não... Cantei isto, entrei isto num tom péssimo. E depois diz, se te amo, se não tenho a vergonha de o dizer. E isto, quando eu era adolescente, tocava muito, porque era como se eu dissesse a Deus, se eu te amo, e se eu não tenho a vergonha de o dizer, porque eu... mesmo na minha escola secundária e tudo, eu falava de Deus, até gozavam comigo lá na escola cada vez que eu passava no corredor. E não tenho a vergonha de o dizer. E nada expressava tão bem como essa letra dos Quinta do Bill, não é? Por exemplo, estejamos nós abertos e tudo nos fala de Deus. Estejamos nós abertos a uma flor daquelas que ninguém liga por serem pequeninas e serem daquelas que nascem... por geração espontânea quase, tudo o que nós quisermos nós podemos oferecer a Deus, abrir o nosso coração para a beleza das coisas e para nos enchermos até explodirmos de gratidão por tudo o que Ele nos dá de tão belo e de tão bonito. E enfim, a oração é tão comovente. Eu ultimamente tenho chorado tanto. Eu sei que também são as hormonas, mas é comovente, é comovente. Foi o dia do corpo de Deus há uns dias atrás. É tão bonito, o corpo de Deus, lá está, voltamos ao corpo, que é um corpo ferido, não pode ser, não é um corpo de top model, não é um corpo de plástico, é o corpo de Deus. E é tudo tão bonito. E é tudo tão comovente. E o sofrimento é isso, é a frustração de o mundo é tão bonito, mas essa beleza está vedada a tantas pessoas, inclusivamente a beleza divina, a beleza de Deus. E pronto, e são estas frustrações, e são estas impotências, e são estas contradições que eu rezo. E era por aí que nós íamos terminar a nossa conversa. Estamos a chegar ao fim. É uma pena, muito mais haveria para falar em cada um destes temas que nós abordamos de uma forma mais ou menos superficial. A Kátia falou em sofrimento, falou em beleza, em comoção, em frustração,
falou em canto, e a Kátia Tuna, na sua vivência pessoal de oração, como é que objetivamente a Kátia reza? Canta? Ai, canto chora, muito, sim. ri? Canto, choro também ultimamente, então tem sido. Eu queria que também perspectivasse a sua oração naquilo que é esta novidade da maternidade, não é? Há 6 meses foi mãe do José. Sim. Que Olha, acredito que por também faz exemplo, perspectivar o mundo e tudo. Como é que perspectiva a oração a partir desta maternidade? Sim. Eu faço músicas com muita facilidade, até demais, porque depois, pronto, esqueço-me delas, não tenho só cérebro para depositar tanta coisa. Mas cantas mesmo, não as pensa só. Ai, canto. Por exemplo, eu tenho de adormecer o meu filho e então já inventei não sei quantas músicas para adormecer. Mas uma delas, que é aquela mais eficaz, o meu marido goza comigo porque ele diz que toda a gente adormece com aquela música, porque ele próprio adormece, mas menos o bebê, porque era quem devia adormecer. E que é assim: é o bebê que Deus me deu para amar e cuidar e contemplar o seu sorriso tão lindo. Pronto, depois vou cantando isto até à exaustão. Mas ele não adormece, apesar de... Eu depois canto esta música com a mesma melodia, mas a fazer e assim, nesta parte, quando eu faço ele já adormece, meia hora depois ou 45 minutos depois. Mas é uma música que por acaso... Mas a Kátia não canta só, não reza a cantar só para o José. Reza a cantar porque se sente bem assim. Sim. Sente que vive mais a oração a cantar através da Sim, melodia. já me aconteceu, não muitas vezes, mas já me aconteceu estar a ler um texto. Olha, aquele salmo que há um bocadinho citei, Porque te esqueceste de mim. Esse salmo, por acaso até tive bastante interesse, até uma vez fui estudá-lo mesmo a sério para perceber o que é que estava ali em causa, até do ponto de vista do contexto histórico. Então pensa-se que seria uma pessoa que tinha sido prisioneiro de guerra, que tinha sido levado para fora do território de Judá, possivelmente, e que estava exilado, estava longe, e então fez esse salmo para Deus, recordando as maravilhas, até a extensão geográfica. É um salmo um bocadinho nacionalista, mas que a certa altura diz: porque te esqueceste de mim. E então de repente esse fado ganha. Esse fado. Isto é, pronto, a minha cabeça atualmente está a trocar muitas palavras. Sim. É normal. Esse salmo, que era o que eu queria dizer, ganha uma música em mim. Não é uma música, não é assim de grande qualidade, é a música possível, mas de repente eu estava a cantar aquele salmo com uma melodia que me surgiu. Não sei se alguma vez eu vou conseguir gravar, porque de facto é difícil depois transpor para aquilo que é a vida concreta musical, em que tem de ter um metrónomo e tem de ter notas e acordes e isso tudo. Não sei se alguma vez vai ser possível transpô-lo para essa, enfim, vida concretizada musicalmente, mas às vezes surgem-me músicas novas quando estou a orar. Surgem muitas músicas da altura em que eu era catequista. Eu fui catequista há muitos anos e durante muitos anos toquei viola na missa com crianças lá da paróquia de São João da Talha, que foi a minha primeira paróquia, e depois havia lá um casal a quem eu devo muito, que é o António e a Fátima, o António Paulo e a Fátima, para quem manda um abraço se me estiverem a ouvir, porque eram eles os responsáveis pelo coro, e o António tocava órgão tão bem, a Fátima dirigia, e sobretudo eram cristãos muito coerentes, muito bonitos. Depois há isto na minha vida, que eu conheço, graças a Deus, cristãos muito bonitos que me inspiram
e que me ensinam muitas coisas, mesmo sem... E a vida dos outros também é uma oração, não é? Também é uma oração e também, neste caso, é uma aprendizagem. Então, as músicas todas que eles ensinavam às crianças e eu tocava com eles, ficaram no meu ADN, porque vêm muitas vezes mesmo. Então, nesses momentos. E agora, as minhas orações eu começo hoje sempre com um momento de profunda timidez. E eu sinto muito em falta para com Deus. Mas isso também eu acho que é natural, não é por acaso que na missa, na Eucaristia, a primeira coisa que nós fazemos é o ato penitencial, a segunda ou a terceira, pronto. Mas é logo no início, porque de facto, e mesmo quando nos encontramos com um amigo, quando um amigo que eu não vejo há muito tempo, e pá, já não te vejo há tanto tempo, desculpa, nunca mais te disse nada, não é? É um bocadinho assim com Deus, desculpa, agora que te olho nos olhos, agora que estou aqui contigo, reparo que sou tão pequenina, que sou mesmo tão imperfeita e que não te mereço e que estou tão em falta contigo. Eu sinto muito em falta com Deus e com os outros. E essa é sempre a primeira fase dos encontros. Mas tal como nos encontros dos amigos, dos verdadeiros amigos, mesmo que eu não os veja, isto aconteceu há dias atrás, um amigo meu que eu não via há imenso tempo, mas no segundo microsegundo a seguir a nos encontrarmos, parece que nos tínhamos visto há 5 minutos atrás e que tínhamos contado a história da nossa vida toda há 5 minutos atrás. E com Deus também é isto, é esta amizade pura que não cobra, é gratuito. Então, depois deste primeiro momento de desculpa, de timidez, sim, depois vem a parte da humildade e da honestidade. Eu só peço a Deus que as minhas orações sejam honestas e sejam humildes para que eu não seja como aquele fariseu que diz: epá, fogo, eu sou tão bom. Mas aquele realmente que diz: tende piedade de mim. Rezo muitas vezes esta frase: tende piedade de mim, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado deste mundo tão mau, tão injusto, tão vil. Tu que tiras o pecado que és capaz de tirar, que eu acredito, que eu aposto que o vais tirar, tende piedade de nós. Kátia, obrigado pela sua presença. Obrigada eu. Até um próximo episódio do podcast Hora H.